E olha só, a gente está começando aqui com mais um programa muito bacana hoje. Vamos falar sobre o vírus sincicial respiratório. Mas o que é legal, a gente vai falar sobre a atualização na vacinação. Boas notícias, hein? E ele já está aqui, ó, professor Francisco de Agostinho Júnior. Diga lá, doutor, muito boa noite. Muito boa noite, Marcos Diniz. Muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Sexta-feira, nós estamos aqui para falar mais uma vez sobre as coisas de saúde, as situações de saúde que envolvem os nossos filhos. Hoje, Marcos, como você bem mencionou, o assunto é esse que está na tela: vírus sincicial respiratório, atualização de vacinas. Em relação às doenças, Marcos, em relação às notícias, em relação às vacinas, em relação à maneira como a gente tem de prevenir as doenças dos nossos filhos, hoje eu trago uma boa notícia. É difícil, né? Mas quantos programas a gente vem falando sobre doença e tal? Nós vamos falar sobre doença. Mas hoje nós vamos falar mencionando, enfatizando a importância das vacinas para quem? Tem tantas vacinas já agora para esse vírus sincicial respiratório. Então a gente tem uma boa notícia hoje, Marcos. Vamos falar que realmente aí está para chegar no SUS, já existe um projeto encaminhando, uma solicitação, nós vamos mencionar tudo isso, para que realmente a vacina para esse vírus, ela vai ser incorporada à carteirinha de vacinação. Então a criança que é do Sistema Único de Saúde, que não usa a clínica privada para vacinar, vai poder ter à disposição essa vacina para o vírus sincicial respiratório. Bom, Francisco, mas o que tem a ver esse vírus sincicial respiratório? Qual é a novidade dele? Mais um vírus para trazer problema para a gente? Não, esse é um vírus conhecido, só que a doença que ele causa é em bebê. Em geral pode ser o bebê assim de primeiro mês, segundo mês, com menos de 6 meses de idade ou até 1 ano de idade. E sabe, Marcos, quando a gente fala no nome da doença, as mães tremem na base. É a chamada bronquiolite. Por coincidência, ainda hoje atendi uma senhora que me procurou desesperadamente porque a criança tinha uma outra tosse e tal. Mas o meu medo é que seja bronquiolite, dizia ela com tanta ênfase, quase que com lágrimas no rosto. Eu tenho medo de bronquiolite. Então aí agora a gente tem uma boa notícia em relação à bronquiolite. E nós vamos ver, a bronquiolite tem complicações, ela pode causar uma pneumonia, ela pode ser um quadro leve, pode ser um quadro moderado, mas ela pode ser um quadro grave. E quem está envolvido, nós vamos ver os números, porque isso leva as crianças. Alguns podem ser tratados em casa, mas leva a muitas internações, Marcos. Isso realmente é um gasto muito grande para o Estado, para a Secretaria da Saúde, para o Ministério da Saúde, para essas crianças do Sistema Único de Saúde, que são bebês que são internados por causa de bronquiolite. E aí se fez a conta, certamente, né? E o Instituto Butantan também está trabalhando para isso, no sentido de produzir uma vacina para o vírus sincicial respiratório. E isso está chegando na Anvisa, está sendo uma solicitação e a gente tem grande esperança de que essa vacina ela vai ser incorporada, vai ser relacionada, vai ser colocada à disposição dos bebês. Disposição nós vamos ver também, sabe de quem, Marcos? Das gestantes. As gestantes vão poder tomar vacina. Aliás, isso em clínica privada já existe. Mas vai ser a nossa ênfase e a nossa alegria, porque isso vai para o SUS, né? E realmente isso, assim, torna todo mundo igual. Eu acho que medicina não poderia ter essa acepção de classes socioeconômicas. Todo mundo deveria receber o atendimento Sistema Único de Saúde. Sabe quando isso vai mudar, Marcos? Eu sei da sua resposta, você falou nunca. Também acho que nunca. Mas se nós conseguíssemos que todos os nossos políticos, poder judiciário, legislativo e executivo, fosse obrigado a tratar os seus filhos no Sistema Único de Saúde,
obrigados a usar os hospitais do Sistema Único de Saúde, tudo iria se transformar. Você não acha uma boa ideia, Marcos? Então, mas como é que é esse vírus? Vamos começar a falar alguma coisa sobre o vírus. Vamos pôr na tela que o vírus sincicial respiratório, aí está aí para a gente ver, Marco, é altamente contagioso. Ele tem esse jeitão aqui, tá vendo? Esse é o jeitão desse vírus. E olha, nós colocamos dois extremos de idade. Sabe por quê, Marcos? Ele tem a ver com o bebê, que como nós falamos. Um bebê com manifestações assim importantes, né? Às vezes hospitalização, UTI, dependência de oxigênio. Então, pode ser o vírus sincicial respiratório causando uma bronquiolite grave. Mas sabe, Marcos, olha, ele também pode atingir o idoso. E existe uma indicação até da vacina que nós vamos mencionar. Marcos, é claro que eu não estou falando para você, porque acima, nem para nós, acima dos 60 anos, então nós estamos aí saindo ileso disso, né, Marcos? Que legal. Mas ela atinge esse vírus sincicial respiratório, o bebê, mas olha aí, também o adulto, o idoso, né, causando bronquites importantes, pneumonias importantes. Então ele é altamente contagioso e tem um comportamento sazonal. O que significa isso? Ele vai de acordo com a estação do ano, né? Então é maior a circulação no outono e no inverno. Nós estamos vivendo um verão e assim, os problemas respiratórios existem, mas numa incidência menor do que quando nós chegamos em final de março. Nós já estamos no mês de março, então quando vai para abril, maio, junho, outono, inverno, e às vezes para isso o outono é pior do que o inverno, Marcos. Parece que venta mais, eu não sei o que acontece realmente na natureza, mas a gente passa a ter mais problema, maior incidência de problema respiratório. E aí entram as bronquiolites causadas por esse vírus sincicial respiratório, né? Já decorou esse nome, Marcos? Que a gente precisa saber desse nome, porque a gente precisa ver as vacinas depois. É um vírus que causa doenças respiratórias graves em crianças e em crianças pequenas e gera grande demanda do serviço de saúde. Então, quem tem um vírus desse, quem adquire um vírus desse, pode ter uma doença grave. O que é uma doença grave para isso? É aquela criança que tem tosse, que tem chiado, sabe o que é? Dificuldade respiratória, falta de ar, e muitas vezes essas crianças são hospitalizadas. Então, há um risco muito grande. É claro que pode haver óbitos, há uma quantidade de óbitos considerável. Hoje os nossos UTIs, porque essas crianças que têm o vírus sincicial respiratório de forma grave, eles vão para o UTI. E os nossos UTIs, a gente vai falar de Marília, mas de modo geral, o UTI infantil hoje, ele é bem equipado. Tem respiradores para a idade importante, aí, respiradores que funcionam muito bem. Mas, claro que você não quer que isso aconteça. Então, a gente veio falar um pouquinho de vacina. Lembrando, então, é um vírus altamente contagioso, esse jeitão do vírus, olha, aos extremos, bebê e idoso. Então, aí, a mensagem para o vovô também, né, Marcos? A vacina que nós vamos mencionar, em função disso, vovô aí acima de 60 anos, ó, pode tomar a vacina. Isso protege muito bem, é bem legal, teu risco diminui, vovô, vovó, não é só os vovôs, as vovós também, tá? Podem tomar a vacina, porque é um vírus que é bastante contagioso. Então aí a gente está alertando para tomar cuidado com esse vírus. O que mais a gente tem, Marcos? Olha que veja assim, nós estamos falando do mundo. Agora, principal caso de internação em crianças no mundo. Então, é um vírus que tem uma morbidade grave, importante, que realmente preocupa. É um vírus em que as crianças são muito internadas com bronquiolite ou bronquipneumonias ou pneumonias por causa do vírus sincicial respiratório. Dados do Ministério da Saúde do Brasil em crianças com menos de 2 anos, 80% dos casos de bronquiolite, 60% dos casos de pneumonia são as internações.
as crianças são internadas, olha, 80% dos casos de bronquiolite e 60% dos casos de pneumonia. Então, é muita gente internada por causa de bronquiolite, por causa de pneumonia. Esse é o jeitão. Olha, os brônquios ficam doentes e você tem pneumonia. Aqui os dois pulmõezinhos, direito e esquerdo, aqui os brônquios, tá? Então, quando o bebê tem um brônquio muito pequenininho, fala bronquíolo. E a inflamação desses bronquíolos, daí vem o nome bronquiolite, causada, então, por esse vírus sincicial respiratório. Crianças graves, a maior razão, a maior causa de internação no mundo todo devido ao vírus sincicial respiratório, quer seja bronquite ou que seja pneumonia. Então, criança com menos de 2 anos, a gente raciocina que o agente etiológico pode ser um vírus sincicial respiratório. A notícia boa, que nós vamos completar depois, é que agora nós vamos ter vacina no SUS. Enquanto isso, Marcos, chama um intervalo comercial. Depois nós voltamos. É isso aí, doutor. Rapidinho o intervalo e a gente volta na sequência para conferir essas excelentes notícias nesta noite aqui no nosso Mundo da Criança. Não sai daí não que a gente volta na sequência. Até já. Mulher, você merece cuidar do ano todo, mas este mês é especial. A Unimed Marília tem um presente para você: 25% de desconto nas 2 primeiras mensalidades, carência zero em consultas e exames simples e um brinde exclusivo na adesão, porque cuidar de você é a nossa maior inspiração. Não perca essa oportunidade, ligue agora, 14 3402 2525. Unimed Marília, presença que transforma. Gente, comprar no Taust faz toda a diferença. Confira as ofertas. Filé de salmão quilo, R$ 89,90. Cerveja Mistel 350 ml, R$ 2,99. Arroz Empório São João, 5 quilos, R$ 27,90. Detergente em pó Omo Caixa, R$ 29,90. Vem comigo. Qual é o seu sonho? O sonho é a pista do caminho que devemos trilhar. Pense grande. Seja do tamanho do seu sonho. Escolha o que faz você agir. Unimar.br. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Na educação infantil, os contextos investigativos fazem parte do nosso cotidiano e desempenham um papel fundamental para o desenvolvimento das crianças, oferecendo ambientes para a exploração ativa e para descobertas. Nos contextos investigativos, as crianças são convidadas a interagir com uma variedade de materiais que as desafiam a observar, questionar, experimentar e criar. A disposição dos materiais são pensados para promover a livre manipulação e a exploração, permitindo que as crianças criem suas hipóteses e efetivem suas pesquisas. Além disso, esses espaços são projetados para promover interações sociais significativas entre as crianças, incentivando a colaboração, a comunicação e o trabalho em equipe. Já estamos de volta no Mundo da Criança de hoje, sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Hoje, Dr. Francisco falando aqui sobre essa vacina importantíssima aí, né? Essa boa notícia, falando aí sobre o vírus sincicial respiratório, que tem sido aí um grande problemão, né, doutor? Mas ele já está aqui, ó, para trazer informações nesse segundo bloco. Diga lá, doutor. Então, Marcos, vamos para o nosso segundo bloco nessa sexta-feira e nós encerramos o primeiro bloco falando sobre
o potencial de risco do vírus sincicial respiratório, que é um agente etiológico, da bronquiolite e de pneumonias. Quando? Em criança menor de 2 anos. É a maior causa de internação no mundo, as doenças causadas pelo vírus sincicial respiratório. Então a gente está falando, e nós, para resumir o primeiro bloco, você que chegou agora aí, nós falamos que nós temos uma boa notícia. E a boa notícia a gente vai dar muita ênfase, porque foi solicitado a aprovação de vacinas para ser usada no Sistema Único de Saúde de vacina para esse vírus sincicial respiratório. Como ele é um agente etiológico de bronquiolite, pneumonia em criança, as gestantes também podem receber a vacina. Veja que legal, né, Marcos? Então, essa é a nossa preocupação, o nosso desejo de que realmente o vírus sincicial respiratório é a principal causa de internação no mundo, como nós falamos, né? Agora, dados do Ministério da Saúde, nosso aqui do Brasil. Entre 2018 e 2024, então aí recente, até o ano passado, foram registradas 83.740 internações de prematuros devido a problemas relacionados ao vírus sincicial respiratório, como as bronquite, bronquiolite e pneumonia. Destrincha isso, Francisco. Então veja, como nós falamos no início, o que se gasta muito com internações pelo vírus sincicial respiratório. Aí fez aquele cálculo político, que sempre tem que gastar menos, né? E é claro, você prevenindo doença, você vai gastar menos. E aqui, olha, são 6 anos, Marcos, 80 mil crianças foram internadas. É bastante. Isso custou, é muito caro. Então, olha, raciocínio dos gestores da saúde pública, ó, vamos arrumar uma vacina, porque está gastando demais. Não só está gastando demais, como as crianças muita criança sofrendo, internada, família sofrendo, e o risco de óbito, né? O raciocínio sempre que a gente tem mencionado aqui em outros programas, é em relação à mortalidade infantil. Tudo que se pode fazer para evitar a mortalidade infantil, nós temos que fazer, nós temos que pensar. Você está internando muito, significa criança que vai para o hospital, não é arroz com feijão, não é coisa simples. Ninguém vai pôr uma criança no hospital porque está com o nariz escorrendo. Não, você vai para o hospital porque você vai estar com tosse, bebê, às vezes primeiro mês de vida, segundo mês de vida, ou primeiros 6 meses, até 1 ano, você está tossindo, você está chiando, você está com falta de ar, né? E isso, então, o que é que faz isso? Vai para o hospital, aí você vai usar UTI, é toda uma situação que fica a criança mais grave, com risco de óbito. Então vamos evitar isso, vamos. Então vamos pensar em vacina, que é o nosso objetivo, o nosso tema do programa de hoje, a boa notícia em relação a esse vírus sincicial respiratório. E a gente tem que mencionar, Marcos, um elemento que é muito susceptível ao vírus sincicial respiratório, que são os prematuros. Então, os prematuros é aquele bebezinho, claro, que nasce com menos de 37 semanas e às vezes com peso baixo, menos de 2,5 kg. Então, essas crianças ficam, às vezes, já entubadas no UTI neonatal, etc., e saem depois de 10, 15, 20 dias, às vezes depois de meses. Os prematuros ficam muito tempo, dependendo do peso que ele nasce. E eles são mais susceptíveis ao vírus sincicial respiratório, a ter uma bronquiolite. Então, essas crianças são as crianças que mais preocupam. Quando você tem um prematuro, e que aparece, é prematuro, mas ela está tossindo, está chiando, está com um pouco de falta de ar. Quem que pode estar causando isso? Vírus sincicial respiratório, né? Então, esse é o aspecto, assim, de que há muitas internações, veja, em 6 anos, mais de 80 mil internações. Claro que houve uma incidência de óbito, e essa morbidade a vacina vai evitar. Então, como é que é isso? O contágio desses vírus, por que o prematuro é mais sensível? Porque é fácil o contágio.
contamina fácil, através de secreções respiratórias. Então, ocorre por contato direto com secreções respiratórias de pessoas infectadas. Então, você pode ser um portador do vírus, Marcos, e você não tem a doença. O vírus não causa no adulto saudável ou a criança maior, além, às vezes, de um pequeno resfriado, ou em adulto pode ser assintomático, mas você pode transmitir para um prematuro que tem na família, que você visitou, ou até mesmo o médico, né? Pode transmitir. Então, o contato direto é que estabelece esse contágio através de secreções respiratórias, por tosse, por espirros. Então, você transmite ao pequenininho, ao bebezinho, gotículas de secreções respiratórias. E isso acaba sendo o contágio para que a criança desenvolva o vírus sincicial respiratório, e aí vai ter uma bronquiolite, vai ter uma pneumonia, vai para o hospital, e pode ir para o UTI, etc. Então, é alguma coisa assim muito importante quando a gente fala em vírus sincicial respiratório. A morbidade é muito alta, a necessidade de hospital é muito grande. E, claro, o risco de óbito não é nada desprezível, tem que ser muito bem considerado. E é por isso que a gente está chamando a atenção de você, papai, de você, mamãe, vai ter a vacina, você começar a se preocupar com isso, e realmente as vacinas devem continuar sendo um elemento de honra para a família. Parece que as vacinas perderam um pouquinho da sua força de chegar à família. Parece que as famílias esfriaram um pouquinho em relação ao valor das vacinas. Mas, por favor, não façam isso. E agora, esse vírus que traz assim um quadro clínico, olha, a bronquiolite, tá vendo? Brônquios aqui pequenininho, Marcos, certo? Esses brônquios aqui, olha, o vírus chegando, tá vendo? Esse é o vírus, o pulmão de criança, olha, recebendo o vírus, essa imagem dos vírus atingindo o pulmão, vai inflamar os brônquios. Só que em bebezinho, o brônquio é pequenininho, então ele chama bronquíolo. Daí é bronquiolite, inflamação dos brônquios. Então você vai ter a inflamação dos bronquíolos, o que provoca obstruções, a inflamação, o bronquíolo pequenininho, um buraquinho pequenininho por onde passa o ar. E aí ele inflamado, ele fecha. E quando ele fecha, a criança começa a ter dificuldades respiratórias, olha, né? Vai ter tosse, vai ter que dizer, a mãe fala. Quando a mãe traz o bebê, Marcos, ele fala assim, tá chiando. Mas eu falo assim, tá chiando mesmo? Você entende o que é chiado? Não, é aquele gatinho miando, ó. Olha, isso preocupa muito. Claro que isso vem acompanhado de tosse. E dependendo da dificuldade respiratória, aí a gente volta pelo risco de internação. Em 6 anos, mais de 80 mil crianças internadas aqui no Brasil, né? Então essas características são às vezes assim, demoram para resolver. Mas a preocupação é o imediatismo. Se você tem que colocar uma criança nessa no hospital. E a problemática maior, Marco, porque é um vírus, né? Quando você tem uma infecção, uma pneumonia por uma bactéria, streptococcus, estafilococcus, elas são assim preocupantes às vezes, porque são grandes, às vezes vem acompanhado de derrame pleural e outras complicações, né? Mas você tem o antibiótico para usar. Agora, o vírus sincicial respiratório, olha, não há antivirais específicos para o tratamento dessa doença. Então esse vírus penetra, ele está no ar, lembra que nós falamos do contágio, pelas secreções respiratórias, atinge o pulmãozinho das crianças, inflama os bronquíolos, inflamou os bronquíolos, é bronquiolite, né? E aí você pode ter uma dificuldade respiratória. E começa a complicar. E a nossa preocupação como médico é dizer assim, olha, eu não tenho para essa doença um antiviral específico. E é por isso quando vem a notícia, olha, vai ter vacina aonde? No SUS. Porque essa vacina tem já para gestante em clínica privada. É um pouco caro, né? O idoso também pode já tomar. Mas a gente está falando e ficando contente porque a gente espera que isso vai acontecer para a carteira de vacinação de quem leva a criança lá para o posto de saúde.
Aí a gente completa o terceiro bloco, enquanto isso você chama um comercial. É isso aí, doutor. Aqui manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pediu? Eu já vou responder agora. Vamos para o intervalo e a gente volta na sequência com muito mais. Até já! Mulher, você merece cuidar do ano todo, mas este mês é especial. A Unimed Marília tem um presente para você: 25% de desconto nas 2 primeiras mensalidades, carência zero em consultas e exames simples e um brinde exclusivo na adesão, porque cuidar de você é nossa maior inspiração. Não perca essa oportunidade, ligue agora, 14 3402 2525. Unimed Marília, presença que transforma. Gente, comprar no Taust faz toda a diferença. Confira as ofertas. Filé de salmão quilo, R$ 89,90. Cerveja Mistel, 350ml, R$ 2,99. Arroz Empório São João, 5 quilos, R$ 27,90. Detergente em pó Omo Caixa, R$ 29,90. Vem comigo. Qual é o seu sonho? O sonho é a pista do caminho que devemos trilhar. Pense grande. Seja do tamanho do seu sonho. Escolha o que faz você agir. Unimar.br. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Na educação infantil, os contextos investigativos fazem parte do nosso cotidiano e desempenham um papel fundamental para o desenvolvimento das crianças, oferecendo ambientes para a exploração ativa e para descobertas. Nos contextos investigativos, as crianças são convidadas a interagir com uma variedade de materiais que as desafiam a observar, questionar, experimentar e criar. A disposição dos materiais são pensados para promover a livre manipulação e a exploração, permitindo que as crianças criem suas hipóteses e efetivem suas pesquisas. Além disso, esses espaços são projetados para promover interações sociais significativas entre as crianças, incentivando a colaboração, a comunicação e o trabalho em equipe. De volta ao Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Chegamos ao último bloco do programa de hoje, falando sobre o vírus sincicial respiratório. Esse vírus que tem aí acometido muita gente, mas tem essa boa nova aí que o doutor Francisco está trazendo para a gente em primeira mão aqui. Então vamos conferir que ele já chegou aqui, ó. Diga lá, doutor! Marcos, terceiro bloco, hein? Estamos cansados, sexta-feira à noite, que coisa, hein? Mas é um prazer muito grande desfrutar da tua companhia, Marcos, desfrutar dessa oportunidade que o Canal 4 nos oferece, desfrutar assim da tua amizade e você sempre junto como jornalista e sempre dando apoio, sempre preocupado com as crianças. Já a vida de avô, né, leva a essa maturidade de preocupação. E aí nós estamos aqui falando sobre crianças há N anos. Nem vou falar quanto, Marcos, porque isso nos compromete, mas é muito bom. É muito gostoso estar aqui, ver que Deus nos possibilitou tudo isso. E a gente vem, às vezes, meio nervoso, meio bravo para falar sobre as doenças, para falar que dengue está aumentando, que Covid está matando e tem outras doenças surgindo cada vez. Hoje a gente está feliz, Marcos, porque a gente está falando sobre uma nova vacina. Você que chegou agora, que nova vacina é essa, Francisco? Uma vacina para o vírus sincicial respiratório. E essa aqui, olha, nós começamos o terceiro bloco
falando que essa é uma boa notícia. Quando iniciamos o programa, falamos, hoje nós temos uma boa notícia em relação às vacinas, porque prevenção é coisa que pediatra gosta, vacina é coisa que a gente empolga e fica muito feliz. Olha, eu admiro muito as pessoas que estudaram e que inventaram as vacinas, Marcos. Que maravilha! Essa foi do século passado, essa foi o apogeu das atitudes científicas, médicas, porque eu sou pediatra e eu tenho que olhar para as crianças. E a gente já viveu tanto um tempo que essas vacinas não existiam, e o resultado, doenças graves e óbitos, doenças graves e óbitos. Hoje tudo isso é evitável, hoje é uma coisa extraordinária. E quando se tem a notícia de mais uma vacina, não há dúvida, é uma boa notícia. Você há de concordar comigo, como vovô, que as vacinas prevenir doença é uma boa notícia. Então agora, Marcos, dia 13 de fevereiro, aí recente agora, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a chamada CONITEC. Então isso aqui é um órgão oficial do governo, né? Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do Sistema Único de Saúde, SUS, Marcos. CONITEC recomendou a incorporação para a proteção dos bebês de 2 novas tecnologias contra o vírus sincicial respiratório, aonde? No Sistema Público de Saúde. Que legal. A gente, para reforçar, trouxe até esse quadrinho aqui. CONITEC recomenda a incorporação de tecnologias que protegem os recém-nascidos da bronquiolite causada pelo vírus sincicial respiratório. Eu falei para você que era uma boa notícia. Eu acho que você concorda comigo. E eu queria muito que o telespectador, o papai, a mamãe, ficasse feliz com isso. E até vou estender um pouquinho, Marcos. Sabe quem tem que ficar feliz com essa notícia? A gestante. Porque você vai começar, a gestante, a tomar vacina, e tem as vacinas que já se toma normalmente, toda gestante já sabe, o obstetra orienta as vacinas, mas agora ele vai falar de uma outra vacina. Não é para você, mamãe, mas é para o seu bebê, né? Então existe uma vacina, olha, para a gestante. Vacina para gestante tem um monte. Não, estou falando vacina para gestante para o vírus sincicial respiratório, e com isso você vai proteger o seu bebê que vai nascer. Não é um mecanismo maravilhoso? Esses avanços médicos, eu acho isso para pediatra, isso é um grande avanço. Eu fico encantado, eu fico muito feliz em saber que a gente pode desfrutar dessas situações novas para diminuir morbidade, diminuir mortalidade, diminuir a tristeza de você levar uma criança com dificuldade respiratória para o hospital e dentro do hospital para o UTI. É um peso danado. A gente não gosta disso. Eu tenho certeza que você, papai, você, mamãe, não gosta nada. Horrível isso. E é por isso que nós consideramos a boa notícia a vacina. Quem vai poder tomar? Olha, a vacina para gestante. Para proteger a mãe? Não, para proteger o bebê. Nós vamos explicar isso. E também, essa vacina, Nirsevimab, é um anticorpo monoclonal muito interessante que o bebê vai poder tomar. Principalmente aqueles bebês que têm alguma comorbidade, por exemplo, o prematuro. Nós já falamos da preocupação que nós temos com o vírus sincicial respiratório e o prematuro. O prematuro pode ter muitas bronquiolites, pneumonias, devido a esse vírus. E é o prematuro que mais vai para o hospital, que mais fica internado, que vai para o UTI, né? Porque o sistema imunológico dele, ele não é ainda bem formado e ele acaba sendo a maior vítima do vírus sincicial respiratório. Então a gente aplaude a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do Sistema Único de Saúde. Isso que eu dou ênfase, Marco. Olha, Sistema Único de Saúde, a CONITEC, está propondo a incorporação de novas tecnologias
para proteger os bebês contra o vírus sincicial respiratório de duas maneiras: vacina na gestante e vacina para o bebê. Coisa linda, maravilhosa. Como que vai funcionar isso? Olha, a prevenção, claro, as vacinas. Colocamos mais uma vez nesse slide. Boa notícia. Nossa, é uma ótima notícia, Marcos. Então, o anticorpo monoclonal Nirsevimab para o bebê. Uma vacina para a gestante. Com o objetivo, essas estratégias, as duas, de prevenção, são muito importantes, pois reduzem o risco de desenvolver doença grave. Qual doença? Essa que nós estamos falando. As bronquiolites, as pneumonias. São doenças que podem ser muito graves nos bebezinhos, principalmente prematuros, que vão para o hospital e que vão para a UTI, inclusive. Então, essas vacinas, quando que a gestante pode tomar? Olha, a vacina deve ser aplicada entre a 32ª e a 36ª semana de gestação. Então, você está lá com 32 semanas, esse cálculo o obstetra vai fazer para você, gestante. Por isso que a gente hoje está até falando, você que é titia, vovó, sobrinha, alguém está grávido aí. Olha, existe uma vacina nova para você, vacina contra o vírus sincicial respiratório. É para a gestante não ficar doente? Não, é para proteger o bebê. Né? Então, você toma, está na rede privada já, mas vai chegar no Sistema Único de Saúde. Esse imunizante que será incorporado ao SUS, vai chegar. Ela chama Abrisvo, é da Pfizer. Ao ser imunizada, a mãe passa seus anticorpos ao bebê. Se tomou a vacina, ela forma anticorpos. A vacina provoca nela a formação de anticorpos. E esses anticorpos vão para o bebê, dentro do útero, de modo que ele já nasce protegido. Marcos, maravilhoso isso. Fantástico, encantador. Né? Que ciência linda que nós temos. Deus vai nos dando inteligência e as pessoas vão usando, os cientistas vão aí entendendo a preocupação da periferia nossa aqui, que é cuidar de bebê. Vamos estudar isso aí para ter uma vacina, para evitar que haja 80 mil internações em 6 anos de bebê prematuros ou de bebê com alguma comorbidade. Então a gestante toma, forma um anticorpo e o nenê nasce protegido. A imunização deve ocorrer no mínimo 2 semanas antes do parto. Então você precisa assim, não, eu vou nascer amanhã, não adianta mais. Tem que ser 2 semanas antes de se fazer o parto. Muito interessante essa vacina. Vai chegar no Sistema Único de Saúde. Olha, a proposta é para o Sistema Único de Saúde, mas a rede privada já está vendendo. Né? Então, você que pode, é gestante, 32ª, 36ª semana, vai lá e faz essa vacina. Muito interessante. Né? Então, as vacinas para gestantes, estudos mostram que a vacina tem uma proteção contra a doença grave de 85% nos primeiros 90 dias de vida do bebê. Bom, você passa 3 meses com uma proteção de 95%. Brilhante, muito maravilhoso. Esse índice se mantém em 74% até 5 meses e em 59% até 6 meses. Praticamente você vai passar 6 meses, você que tomou a vacina, você que é uma gestante e tomou a vacina, você vai passar 6 meses com um risco praticamente zero de seu filho ter uma bronquiolite por vírus sincicial respiratório. É bom lembrar que existem pneumonias por outras causas, mas para o vírus sincicial respiratório, quando a gestante toma essa vacina, aí entre 32ª e 36ª semanas de gestação, ela forma os anticorpos e protege mesmo o seu bebê contra o vírus sincicial respiratório. Marcos, essa é a boa notícia que nós iniciamos o programa, desejando realmente que isso chegue ao Sistema Único de Saúde, faça parte da carteira de vacinação da gestante e do bebê, quando ele não recebe a vacina ou quando ele tem uma comorbidade. Essa é a nossa boa notícia dessa sexta-feira, começo de março, para a gente dar a você papai, a você mamãe. É claro, enquanto a vacina não chega, olha, continue a ensinar o menino no caminho que deve andar.
e até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos e um final de semana muito, muito feliz. É isso aí, doutor. Ótimo final de semana para todo mundo. Fiquem na paz e a gente se fala com a graça de Deus no próximo final de semana. Até lá. Tchau.